Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula de multiplicação de matrizes. No vídeo anterior, a gente finalizou essa primeira multiplicação que estamos vendo aí. Para fixar, vamos fazer mais um exemplo, então, de forma um pouquinho mais dinâmica, mas atentando a todos os detalhes para que todo mundo possa executar a multiplicação de matrizes com desenvoltura. Vamos lá. Já deixamos as duas matrizes na posição de multiplicação aqui, a matriz A e a matriz B. Antes de executar a multiplicação, o que a gente precisa ver? Se é possível, né, ter essa multiplicação seja executada. Então vejam só, a matriz A é 3 linhas por 2 colunas, e a matriz B é 2 linhas por 3 colunas. Os internos aqui são iguais, até está em destaque. Então é possível de multiplicar, e a matriz resultante, que é a matriz AB, ela vai ter formato 3 por 3. Então o que a gente faz? Opa, deu até um spoilerzinho ali, ó, dos números, dos elementos da matriz. A gente já faz um esqueleto dela para se orientar. Eu já fiz um esqueleto da matriz, ó, porque a gente sabe que é 3 por 3. E aí, a multiplicação sempre vai acontecer linha na primeira matriz, coluna na segunda. Então, tu sempre pega a linha na primeira matriz e a coluna na segunda matriz. Ok? Então, vamos lá. Esse primeiro elemento aqui, ó, é linha 1, coluna 1. Então, a gente vai pegar... Deixa eu marcar aqui. Como esse elemento aqui é o AB11, vai pegar linha 1 com A, coluna 1. O primeiro com o primeiro, 2 vezes 1, 2. O segundo com o segundo, 3 vezes menos 2, menos 6. E aqui eu fiz passo a passo, mas vocês vão fazer direto. 2 vezes 1, já vão colocar o 2. E 3 vezes menos 2, já podem colocar direto menos 6. Ok? Aqui passo a passo para todo mundo acompanhar. Mas você depois vai poder fazer de forma direta. Se quiser fazer passo a passo também não há problema nenhum. Agora, esse elemento aqui, ó, é linha 1. Nós vamos fazer toda a linha 1 primeiro, tá? É linha 1, coluna 2. Então vai ser linha 1. E agora vamos usar a coluna 2. Então, 2 vezes 2 e 3 vezes 0. Olha aí. Agora esse elemento aqui, ó, é linha 1, coluna 3. Continuamos na linha 1 e agora a coluna 3. O primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo. 2 vezes 3 e 3 vezes 4. 2 vezes 3 e 3 vezes 4. Certo? Vamos apagar isso aí. Agora nós vamos produzir a segunda linha. Para produzir a segunda linha, essa linha vai ser utilizada. Ok? Então, esse elemento que está aqui, ó, é linha 2, tá vendo a linha 2? E a coluna 1, linha 2, coluna 1, 0 vezes 1 e 1 vezes menos 2. 0 vezes 1 e 1 vezes menos 2. Linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 2, 0 vezes 2 e 1 vezes 0. 0 vezes 2 e 1 vezes 0. Linha 2, coluna 3, linha 2, coluna 3, 0 vezes 3, mais 1 vezes 4. 0 vezes 3, 1 vezes 4. Usei a linha 2, produzi toda a linha 2. Agora vamos fazer a terceira linha. Então usaremos a terceira linha. Linha 3, coluna 1. Então linha 3, coluna 1. Menos 1 vezes 1, menos 1 vezes 1, mais 4 vezes menos 2. Certo? Linha 3, coluna 2. Linha 3, agora coluna 2. Menos 1 vezes 2, mais 4 vezes 0. Finalmente, linha 3, coluna 3. Menos 1 vezes 3, mais 4 vezes 4. Lembrando que você vai poder fazer direto, né? Menos 1 vezes 3, menos 3, 4 vezes 4, 16. Tá? Quando você se sentir seguro, faça direto. Queria que vocês observassem aqui, ó,
que os números que são em verde são os números da primeira matriz, ó. 2, 0, menos 1, ó. 3, 1 e 4. Percebam? Na sua posição. E os números em vermelho são os números da coluna, da segunda matriz, ó. 1, menos 2, 2 e 0, 3 e 4, assim por diante. Fazendo as operações aqui, nós temos a matriz resultante no formato 3x3. Certo? Agora é o seguinte, se invertermos as duas matrizes, se quisermos fazer nesse caso aqui, B vezes A, será que é possível? Primeira coisa, vamos investigar se a multiplicação pode ocorrer. Os internos são iguais, ó, matriz B, 2 linhas, 3 colunas, aqui está. E a matriz A, 3 linhas e 2 colunas. São as mesmas matrizes, ok? Os internos são iguais? São. Então, destaque ali, ó. E a matriz resultante nesse caso é 2 por 2. Né? Muito diferente dessa. Então, a gente já faz o esqueleto dela. Porque aí a gente vai pegar cada um na sua posição. Muito bem. Então, vamos começar aqui, ó. Esse cara que aqui está é linha 1, coluna 1. Certo? Vamos destacar aqui novamente, né? Vamos colocar aqui um marca-texto. Vamos fazer a primeira linha da matriz. Então, essa aqui vai ser usada para construir toda a primeira linha. Linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 1. 1 vezes 2, mais 2 vezes 0, mais 3 vezes menos 1. Né? Linha por coluna, certo? 1 vezes 2, aqui está. 2 vezes 0, aqui está. 3 menos 1, aqui está. Agora vamos fazer linha 1, coluna 2. Linha 1, com a segunda coluna. 1 vezes 3, 2 vezes 1 e 3 vezes 4. Fizemos a primeira linha todinha? Fizemos. A primeira linha não vai ser mais utilizada. Agora nós vamos usar a segunda linha. Com a primeira coluna aqui, ó. Menos 2 vezes 2, 2 vezes 0 e 4 vezes menos 1. Tudo somando. E agora, linha 2, coluna 2. Linha 2 que já está marcada. Coluna 2 que já está marcada. Menos 2 vezes 3. 0 vezes 1. 4 vezes 4. Sempre o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e o terceiro com o terceiro. Certo? Operando os valores que aqui estão, temos a matriz resultante. Ok? Lembrando, né, que quando você inverte a ordem das matrizes, pode acontecer de nem ser possível multiplicar. Nesse caso foi possível, né, a gente conseguiu fazer a comutação, né, das matrizes, mas notem que o resultado é bem diferente. A gente diz que A vezes B é diferente de B vezes A, que a propriedade comutativa na multiplicação não existe nas matrizes. A propriedade comutativa não acontece. A propriedade comutativa é aquela que diz que você inverter a ordem aqui dos fatores, o resultado é o mesmo. E na multiplicação de matrizes isso não acontece sempre. Temos alguns casos que dão certo, mas a grande maioria não funciona. Então não se verifica a propriedade comutativa na multiplicação de matrizes. Muito bem. Vamos a um outro exemplo agora. Dadas as matrizes A e B, determine a matriz X nesta expressão que aqui está. Opa, agora temos um negócio diferente. Certo? Vamos à resolução. Temos a matriz A. A matriz que vai ser multiplicada é desconhecida. E nós temos o resultado, a matriz resultante, que é esta matriz B. Então, para poder determinar a matriz X, temos que antes saber o seu formato. E saber, é claro, se isso é possível que aconteça, a multiplicação. Então, notem aqui, ó, eu deixei em aberto a ordem da matriz X. A gente sabe que para que a multiplicação aconteça, os internos aqui, ó, devem ser iguais. Então, obviamente, a matriz X vai ter que ter 3 linhas. E a matriz resultante, que é esta aqui, que é a matriz B, estou pegando lá da equação, ó, ela tem essa ordem, esse formato. E ele é oriundo, ele é proveniente do formato da linha dessa matriz aqui e da coluna desta, dos índices externos, ó, 3 e 1.
Então descobrimos que a matriz X vai ter que ter formato 3 por 1. Notem que é o mesmo, ó, o mesmo da matriz resultante. Então a matriz X vai ter esse visual aqui. E é possível resolver esse problema porque é possível que a multiplicação aconteça. Então teremos essa situação aqui, ó. A matriz A dada, a matriz B, 3 linhas por uma coluna, e aqui está a matriz B dada também. Queremos saber quem é essa matriz. Para que isso aconteça, a gente precisa calcular os 3 elementos que ela tem. Podemos chamar os elementos de x11, x21 e x31? Sim, mas a gente vai trabalhar com os índices, né? Eu acho que ficou um pouco ruim. Nesse caso aqui, eu acho preferível a gente tratar os elementos assim, ó, A, B, C. Ou outras 3 letras quaisquer que você prefira. Certo? Muito bem. Quando a gente executar essa multiplicação dessas duas matrizes, ela vai gerar uma outra matriz nesse formato. Porque se elas são iguais, a multiplicação dessas duas dá uma matriz desse formato. E aqui está então. Certo? A multiplicação dessas duas matrizes vai gerar essa que tem o mesmo formato. Apesar dela ser mais larga, né? Porque eu terei elementos aqui com variáveis, mas notem que ela tem 3 linhas e uma coluna tal qual ela deve ser. E a gente já sabe que a operação aqui de multiplicação vai acontecer como? Opa, vamos voltar. Linha por coluna, porque esse elemento aqui, ó, é linha 1, coluna 1. Então ele vai usar a linha 1 com a coluna 1. Certo? Vamos aqui usar o marcador. Tá? Então ele vai usar ó, a linha 1. Opa! A linha 1 com a única coluna que nós temos. Então vai ser o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro e o terceiro com o terceiro. Então 1 vezes A, 3 vezes B, 3B, 1 vezes C, C. E todos eles somando porque é um elemento só. Tá? Tem que ficar bem claro isso aí. Agora, ó, linha 2, coluna 1. Linha 2 com a única coluna. 0 vezes A, 0. Não vou escrever. Menos 2 vezes B, menos 2B. 0 vezes C, 0. Você pode deixar o 0 escrito, eu acabei não deixando. Ok? Porque não vai acrescentar nada, né? Somar o 0. Linha 3, coluna 1. Agora, linha 3. Coluna 1. 1 vezes A. Menos 1 vezes B, menos B. 2 vezes C, 2C. Aí está a matriz em questão. Agora, se essas duas matrizes são iguais, cada elemento na posição correspondente deve ser igual também. Então a gente tem o quê? Que o A mais 3B, A mais 3B mais C, tem que ser igual a 2. Aqui está. O menos 2B tem que ser igual a 4. E o A menos B mais 2C tem que ser igual a 13. Vamos limpar aqui o nosso... Tá? Ok? Aqui tem que ter um certo cuidado, tem que fazer de forma organizada. Tá? E nós temos um sisteminha de 3 equações e 3 variáveis para ser resolvida. Mas nesse caso em particular, a gente tem uma facilidade. Em virtude desses dois zeros aqui, ó, nós temos aqui já uma expressãozinha só com o valor de B. Então, se eu passar o menos 2 dividindo, eu tenho que o valor de B vai ser menos 2. Então, se eu substituir esse valor de B aqui e aqui, o que nós teremos? Ó, o B valendo menos 2 aqui e o B valendo menos 2 aqui. 3 menos 2, menos 6. Passa ele para cá. E menos com menos mais 2. Passa ele para cá. Então nós teremos isso aqui. Tá? 6 com 2, 8. E aqui 3 menos 2, 11. Temos um sisteminha de duas equações de duas variáveis. A gente já discutiu numa aula de exercício como fazê-lo. Né? E aqui, para a gente ganhar um pouco de tempo, que não é o foco do exercício nesse momento, a gente vai considerar que cada um vai resolver ele da melhor maneira que puder, porque existem várias maneiras de fazer, e você vai encontrar a solução que o valor de A é 5 e o valor de C é 3. Rapidamente você pode ver, ó, o A 5 e o C 3, ó, a soma dá 8. Se multiplicar o C por 2 dá 6, 5 com 6, 11, está correto. Agora vejam só, nós temos o valor de A, de C e o B, que já saiu aqui meio de forma gratuita, e a gente acabou de achar os 3 elementos da matriz X. Então, podemos, portanto, escrever a matriz X. Olha o formato dela. Né? É uma matriz coluna. Tem uma coluna e 3 linhas. Então, veja a posição. Quem é o A?
O A é 5. Então escrevemos. Quem é o B? O B é menos 2. Então escrevemos. Quem é o C? O C é 3. Então escrevemos. E finalmente chegamos à matriz procurada X. Encerramos aqui mais uma parte da aula de multiplicação de matrizes, certo? No próximo vídeo, a parte final. Valeu!